Campus Bento Gonçalves, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, é uma instituição de ensino público. Em 60 anos de atuação, sob diversas denominações, a instituição foi responsável pela formação de mais de 5.600 profissionais, os quais atuam em diversas áreas e localidades. O professor Firmino Esplendor foi aluno da primeira turma e conta sobre o surgimento da instituição, quando foi criada em 22 de outubro de 1959, como Escola de Viticultura e Enologia de Bento Gonçalves. Por que Bento Gonçalves? Trata-se de um município com uma produção maior, vitícola, e com isto havia necessidade de um aporte tecnológico. Este aporte veio exatamente com a idealização da Escola de Viticultura e Enologia. Nos idos do fim da década de 1950, então presidente da República, Juscelino Kubitschek de Oliveira, fez este decreto da idealização da escola. Foi algo depois de uma história de agroindustriais ou políticos que reivindicaram. Por quê? Até aí vínhamos com uma produção de uvas, mas a qualidade ela estava de acordo com a realidade em que havia apenas, quiçá, 1 ou 2 técnicos estrangeiros que passavam na região para dar um controle ou uma orientação. Quando surgiu, então, a idealização desta escola, houve a necessidade de fazer um exame para os inscritos e foi feito aqui no Salão Nobre da Prefeitura Municipal. Feito isto, depois, aonde sairia o desenvolvimento do curso? Surgiu de fazer uma parceria com a Estação Experimental de Enologia e ali se realizou o início das aulas e que durou até o início do 3º ano. No início do 3º ano, o prédio é este atual, que foi construído e tinha já condições de ter salas disponíveis. Para implantar a escola, no dia 11 de fevereiro de 1960, o presidente da República nomeou o engenheiro agrônomo Amintas de Assis Lages. Em novembro de 1960, os alunos criaram o Grêmio Estudantil, conhecido atualmente como GETAI. O professor Edalin Sangueben também estudou na escola no início daquela década e fala sobre o perfil dos alunos na época. Eu entrei na terceira turma, foi em 62, eu comecei lá embaixo, lá no prédio principal da estação de enologia, e eu estudei lá 3 meses, depois passamos para cá. Havia funcionários que, ou melhor dizendo, alunos na escola que eram já profissionais de vinícolas, tipo a Salton, a Dreher, a S.A., tinha pessoal que estava aqui, tinha pessoal de Caxias também, da uma vinícola Miquelon, e pessoal que tinha comércio, que tinha indústrias aqui, que estudava aqui. A primeira turma tinha uma menina só. A segunda turma, não me recordo, parece que eram 3. Inclusive a filha do diretor, doutora Amintas, a Regina. E na nossa turma não tinha nenhuma. Não me recordo se teve alguma no exame de seleção que chamavam de vestibular, tinha muitos candidatos. Em fevereiro de 1964, a escola teve sua denominação alterada para Colégio de Viticultura e Enologia de Bento Gonçalves. Posteriormente, a sigla CVE tornou-se marca dos produtos, que são produzidos e comercializados pela instituição, e é utilizada até hoje. Em 1967, passaram para a pasta do Ministério da Educação e Cultura todas as instituições relacionadas ao ensino que integravam o Ministério da Agricultura. No ano seguinte, por decreto, a administração da escola foi transferida para a Universidade de Caxias do Sul, a UFCS.
O reitor designa, então, o professor Loreno José Dalsasso para exercer o cargo de diretor durante o afastamento do engenheiro agrônomo Amintas. Nesse ano, começa a funcionar no colégio o curso de Ciências Econômicas, ministrado pela universidade. Ainda, em 1968, foram implantados os alojamentos masculinos, o restaurante e a cozinha. Os alojamentos permaneceram até o ano de 2013. O Sr. Leonir Guadanin estudou na Escola Agrotécnica no final da década de 1970 e fala sobre o convívio com os colegas do internato. Na época ainda bastante novo, eu tinha um conhecido que vinha junto comigo, que também conseguiu aprovar, e a gente veio para cá, moramos em internato, constituímos na verdade uma família enorme aqui dentro, porque a gente morava em quartos, 8, 10 pessoas, e com isso a gente acabou formando uma relação, durante o dia era estudo, de noite também era estudo, porque aqui a gente vivia o estudo na verdade, não um estudo de aula de noite, mas um estudo para a gente poder rever as matérias e temas e coisas assim, e dormíamos praticamente, então em grupo também, então era o dia a dia todo mundo junto. Isso nos fez sentir como se fosse na verdade irmãos. Final de semana, de vez em quando sobrava algum troco para a gente pagar a passagem do ônibus, a gente ia para casa, porque sempre é muito escasso dinheiro. Muitos alunos, eu também vivenciei isso, a gente apelava muito pela carona no asfalto, e hoje em dia a gente sabe que isso já não é mais possível, mas a gente ia para casa final de semana, uma vez, cada 15 dias, 20 dias, voltava domingo à tarde e assim a semana toda se ia. Final de semana, muitas vezes, era de praxe na época, muitas pessoas da cidade passavam pela escola pedindo se alguns alunos queriam trabalhar no final de semana. E assim a gente ia somando alguns trocos para poder ter durante a semana algum dinheiro para poder comprar algumas particularidades nossas. Final de semana também, a gente tem épocas de provas, as provas sempre acumulavam de uma vez só, pareciam, né? E a gente às vezes embravecia com os professores, porque parece que tudo acontece assim, mas por que não antecipa um pouquinho mais? Mas não, é assim mesmo que acontece, não tem o que fazer diferente. Então a gente procurava, alguns iam para a sala de aula para poder estudar, outros estudar nos próprios quartos. Eu costumava, para poder ficar um pouco mais isolado, ir para as áreas mais externas, embaixo de árvores, junto com algumas outras pessoas para a gente trocar ideias, estudar aí, domingo de manhã, domingo à tarde. E assim era a nossa convivência. De vez em quando o futebol, todo mundo adorava, mas tinha que parar para estudar, porque só futebol não dava, né? E assim ia. Alimentação aqui dentro, muitas vezes se reclamava da alimentação, mas não porque fosse ruim, é que a gente todo momento era aquilo lá, então é natural que a pessoa até fosse não se satisfazer de vez em quando. Mas, fim das contas, passou esse período todo, a gente queria que passasse rápido, porque como era muito exigido, se esperava que se superasse aquilo, mas passou rápido, e quando chegou o momento de sair, aí então a emoção até me vem agora em momento, porque a gente vê o quanto a gente se apegou à escola e as pessoas que conviviam com a gente. Em janeiro de 1969, o engenheiro agrônomo Amintas reassumiu a direção do colégio e, a partir de outubro, foi substituído pelo professor Ormuz Freitas Rivaldo. Ainda, em 1969, foi criada pelos alunos uma associação com o propósito de diminuir o custo com a alimentação. Posteriormente, ela foi transformada em cooperativa e atualmente é carinhosamente conhecida como Coopera. Também foi em 1969 que avançou a desvinculação entre o colégio e a estação experimental. Com a divisão da área a partir do traçado da rodovia São Videlino, a atual BR-470, a escola recebeu cercamento e passou a plantar seus próprios vinhedos. Em 1971, Antônio Ernesto Pasquale assume a direção durante o afastamento temporário do professor Ormuz e inicia-se a comercialização dos vinhos elaborados pelo Colégio de Viticultura e Enologia. Em 1972, os cursos de Ciências e de Letras também passaram a ser oferecidos pela UX na sede do Colégio de Viticultura e Enologia. Mas,
Nesse ano, um novo decreto é publicado e o colégio volta a ter autonomia administrativa. O convênio com a UFSC fica, então, restrito à utilização das instalações e equipamentos. Ainda na década de 1970, foram cedidas 3 salas de aula ao Ginásio Estadual Dona Isabel, que estava sendo criado. Estava funcionando aqui num turno que a escola não ocupava durante a tarde para a escola estadual Dona Isabel, que estava iniciando. Ela funcionava de dia, um período que não era ocupado pelos alunos da escola, aqui na instituição. Por um período, depois foi terminada a construção do colégio estadual, aí passou para outro local. Em 1972, o professor Ormuz solicita exoneração do cargo de diretor e é substituído pelo engenheiro agrônomo Osmar José Schussler. Em 1975, o Colégio de Viticultura e Enologia passa a integrar a rede de escolas da Coordenação Nacional de Ensino Agropecuário, a COAGRE, passando a oferecer o curso técnico em agropecuária. O professor Armando Roberto Pascoal assume a direção. Em outubro desse ano, é criada na instituição a vinícola e a primeira enoteca pública do país, na parte inferior do refeitório. No 17º aniversário do colégio, no dia 22 de outubro de 1976, foi fundada a Associação Brasileira de Enologia, a ABE. Em 1976, ocorreu um seminário de educação, sobretudo com palestrantes vindos de outros países aqui da América Latina. E ali eu verifiquei, durante o desenvolvimento de uma semana desse curso, todos os que participavam, a necessidade de ter uma entidade para a atualização dos profissionais, verificando a necessidade desse nível do conhecimento que precisaria continuar além da escola. Então, o princípio foi o seguinte: eu idealizei e encarei o início da associação, da sua criação, pelo fato de uma integração do grupo para a atualização e aperfeiçoamento do grupo. Através da associação, permitiu, primeiro, fazer com que cada mês tivéssemos assim uma palestra técnica, seja no ramo vitícola ou enológico, ou de equipamentos, ou do trabalho do solo, da videira, enfim, dentro da área que o momento mais necessitava. E creio que esta semente foi plantada de tal forma positivamente, porque hoje estamos aqui praticamente em mais de 400 associados e desenvolvemos uma avaliação nacional de vinhos, onde é o trabalho de maior repercussão nacional e internacional. Em 1977, começa a ser publicado pelos alunos do jornal CVE, tendo professores como responsáveis pela edição e circulação, que durou até 1986. Foi em 1977 também que iniciou a construção dos primeiro e segundo blocos da Vinícola Escola. Em 1978, é criado o Centro de Tradições Gaúchas, Cultura Sem Fronteiras, e atualmente é um Departamento de Tradições Gaúchas, conhecido pela sigla DTG. Em 1979, foram inaugurados os 2 primeiros blocos da Vinícola Escola, e nesse ano, o colégio passou a receber a denominação de Escola Agrotécnica Federal de Bento Gonçalves. Em 1980, o professor Cláudio Inig substitui Rui Gonzalez Hartmann na direção. Em partes das décadas de 1970 e 1980, a escola contava com alojamento feminino, como explica a senhora Bernardina Sangue, que estudou na agrotécnica naquele período. Quando eu cheguei na escola, em 79, nós éramos em 4 meninas no internato, mas havia mais meninas que estudavam na escola, que moravam aqui na proximidade de Bento Gonçalves. Quando eu estava no segundo ano, já entraram mais 4 meninas, se juntaram
conosco no nosso alojamento, que era enorme, era um quarto com 4 beliches. E também havia mais meninas, mas só que moravam nas proximidades da escola e não utilizavam nem o internato e nem o semi-internato, que o semi-internato funcionava para quem quisesse almoçar no refeitório e à noite voltasse para casa. Quando eu estava no 3º ano, aí o nosso internato se mudou para perto do refeitório. Antes disso, nós estávamos num quarto que ficava embaixo do prédio C, agora do Instituto Federal, mas antigamente era o alojamento, onde que na parte de cima ficavam alojados os alunos do 1º ano, os ditos bichos da escola. E no prédio ao lado ficava, na parte superior, alojados os alunos do 3º e 4º ano, ditos os veteranos. Embaixo do alojamento, ao lado do nosso alojamento, funcionava a biblioteca da escola, a sala de TV, onde se faziam as práticas de enologia e nada mais do que isso. E embaixo do prédio, do alojamento dos bichos, e onde é que era o nosso alojamento, funcionava a enfermaria, uma sala onde que trabalhavam alguns funcionários da escola e o nosso alojamento e nada mais. O resto era tudo ocioso. Quando estava no 3º ano, final do curso, aí o nosso alojamento se mudou para perto do refeitório. Aí entraram mais meninas. Aí nós estávamos em 12. Pelo que eu sei, o internato durou por mais 2 anos na escola. Após isso, ele foi fechado. Por permanecer no internato, nós tínhamos e também era solicitado para que ajudássemos na cozinha da escola e assim era ressarcida a nossa alimentação. De manhã, nós íamos para a cozinha, auxiliávamos no preparo do café para os demais alunos, lavávamos a louça e após íamos para as aulas. Ao meio-dia, também, antes dos alunos entrarem para o almoço, nós íamos, almoçávamos e depois ajudávamos na cozinha, ajudando a servir as refeições, lavar as bandejas, a louça e depois voltávamos para a escola. À noite era a mesma tarefa. Íamos para a cozinha, ajudávamos na preparação do café, da janta, lavávamos a louça, ajeitávamos a cozinha e depois íamos ou para a sala de TV, ou para a biblioteca, ou para o nosso alojamento para estudar ou fazer as nossas tarefas. Em 1982, o professor Juarez Mombelli assume a direção e permanece até 1985, quando é substituído pelo professor Ivo Luiz Signac. Em 1985, a Escola Agrotécnica Federal de Bento Gonçalves recebeu o nome de Escola Agrotécnica Federal Presidente Juscelino Kubitschek. Em 1990, o professor Sérgio Foleto foi eleito diretor e assumiu o cargo no dia 1º de agosto. Em dezembro de 1994, foi autorizado o funcionamento do primeiro curso superior ofertado pela instituição, o Curso Superior de Tecnologia em Viticultura e Enologia. 3 professores da nossa instituição foram fazer um estágio de 3 meses na França para preparar as primeiras etapas do curso superior de enologia. Professor de biologia, João Carlos Selba, professor de viticultura Idelêncio Francisco Ngeben e professor de enologia, professor Firmino Splendor. Após isto, com a vinda do ministro da Educação, em 1993, foi iniciado o processo de instauração do curso superior. Foi elaborada a proposta, encaminhada ao Conselho Federal de Educação e foi aprovada em 94 a carta consulta para a criação desse curso.
E o Conselho aprovou o curso superior e, em dezembro de 1994, o Presidente da República, através de decreto, criou o primeiro curso superior de viticultura e enologia no país. Em 1997, foi criado o primeiro curso ofertado pela instituição na área da tecnologia da informação, o curso técnico em processamento de dados, concomitante ao ensino médio. No ano seguinte, o professor Flávio Abreu de Souza foi eleito diretor da escola. Em agosto de 2002, foi implantado o Centro Federal de Educação Tecnológica de Bento Gonçalves, o Cefet-BG, mediante transformação e mudança de denominação da instituição. Em agosto de 2002, nós cefetizamos a escola, transformamos a Escola Agrotécnica Federal através de um projeto institucional bastante complexo, porque não era muito fácil, lá nos idos de 2002, a gente transformar uma Escola Agrotécnica Federal em Centro Federal de Educação Tecnológica. Mas nós elaboramos aqui com toda a equipe nossa da nossa instituição, encaminhamos ao MEC e num determinado momento a Secretaria de Ensino Médio e Tecnológico transformou a nossa instituição em Cefet. Então, esse processo, por exemplo, de cefetização, que nós chamamos, ainda nos deu um status melhor, mais diferenciado, com uma autonomia administrativa maior, né? E que, logicamente que toda essa autonomia criada tanto pela autarquização quanto pela cefetização nos criou um compromisso, uma responsabilidade cada vez maior com a instituição. Em julho de 2003, o ministro da Educação decidiu nomear o professor Ayrton Luiz Minuscoli como diretor, com a função de organizar uma consulta eleitoral. O professor Faustino Fachin foi eleito e assumiu a direção em janeiro de 2004. Ele ficou no cargo até julho de 2007, quando foi substituído pela primeira diretora da instituição, a professora Cláudia Chiedek Soares de Souza. Em dezembro de 2008, o presidente da República sancionou a lei que reorganizou a rede federal de educação profissional e tecnológica, com a criação de 38 institutos federais, 3 deles aqui no Rio Grande do Sul. Até que a gente conseguiu que, partindo do edital, né, no edital de chamada pública, já que os Cefetes deveriam, de certa forma, encaminhar as propostas, que a gente encaminhasse, que a gente protagonizasse esse processo. Para mim, a grande vantagem da constituição dos institutos, e isso é uma coisa que eu acho muito interessante e eu acho que foi muito bom, assim, é que a gente, de certa forma, homogeneizou as instituições. Nós deixamos de ter instituições melhores ou piores, ou maiores e menores, nós deixamos de ter instituições com privilégios e outras não. Hoje os campos, todos eles têm as mesmas prerrogativas. Quer dizer, são instituições que dependem, Rio Grande e Porto Alegre dependiam orçamentariamente da universidade, queriam mais autonomia. No caso das nossas instituições, Sertão e Bento, elas tinham debilidades, também estavam vinculadas às universidades, porque nós também não conseguíamos emitir diploma, né, como eu falei. Então, hoje não, hoje isso está no mesmo patamar. Ao assumir como reitora do IFRS, a professora Cláudia Chiedek nomeia o professor Eduardo Giovannini como diretor do campus Bento Gonçalves. Ele permanece no cargo até 2011, quando o professor Luciano Manfroy é eleito e assume a direção em agosto. Atualmente integramos o IFRS, cuja reitoria está localizada no centro de Bento Gonçalves e conta com outros 16 campi. Compomos a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, como um dos 661 campi que possuem, na totalidade, mais de 1 milhão de matrículas e cerca de 80 mil servidores. Atualmente, o Campus Bento oferta 6 cursos técnicos, além dos cursos de viticultura e enologia, agropecuária, o curso técnico em informática para a internet, curso de administração, curso de meio ambiente e curso de hospedagem. Este último exemplifica também o atendimento a um antigo anseio da comunidade, visando o desenvolvimento do setor do turismo, que está em plena expansão em nossa região. Os cursos superiores, da mesma forma, possuem esta forte relação com as necessidades, com as demandas locais.
Os cursos de tecnologia ofertados são viticultura e enologia, alimentos, horticultura, análise e desenvolvimento de sistemas e logística. Também temos o curso de agronomia, um dos últimos a serem abertos em nossa instituição. Temos uma forte atuação na formação de professores, com os cursos de licenciatura em matemática, licenciatura em física, pedagogia e licenciatura em letras. O nosso corpo docente ele é composto por 117 professores, sendo que 95% com mestrado ou doutorado. Temos 104 técnicos administrativos altamente qualificados, contribuindo assim, né, para a formação dos nossos estudantes. A nossa instituição, ela também tem uma forte atuação na pesquisa e na extensão. Então, além da nossa atuação na educação, desde os cursos de formação inicial e continuada, educação à distância, cursos técnicos, superiores e pós-graduação, aliados ao desenvolvimento de pesquisa e inovação, de extensão e projetos de inclusão social, nós contribuímos de uma forma muito importante para o crescimento de nossa região, para a superação das desigualdades, sempre respeitando o meio ambiente, a cultura, os aspectos sociais e buscando superar as desigualdades. Pode parecer estranho dizer que uma instituição com 60 anos está apenas começando, mas é assim que nos sentimos. Os desafios que o Campus Bento Gonçalves tem pela frente só podem ser superados se entendermos que tudo o que foi feito, apesar de muito, é apenas o início de uma história que não tem data para terminar. Por isso repetimos: estamos apenas começando!